E aí, pessoal, tudo certinho? Professor Madison Aquino, mais uma aula de Direito Penal 3 para o pessoal da Faculdade Metropolitana e mais uma aula para o pessoal que se prepara para a segunda fase do exame de ordem da Escola Criminal. Pessoal, seguinte, hoje a nossa aula é sobre Direito Penal, crimes contra a honra, tá? Até a aula passada estávamos analisando os crimes que envolviam perigo, periclitação em relação à vida e à saúde. Hoje vamos analisar os crimes contra a honra. Primeira coisa que eu quero te falar é que me parece que no nosso ordenamento, na nossa sociedade, como no contexto geral, muita gente acaba confundindo os tipos penais, os crimes contra a honra. A FGV, por exemplo, no exame de ordem, explora muito isso. Então é importante que você saiba que há uma diferença crucial e nós vamos estabelecer, demonstrar quais pontos divergem em cada um dos tipos penais, tá certo? Outra coisa, não há que se falar em sinônimo, né? Muita gente, pessoal que é leigo na área, acaba dizendo assim, se você fizer isso contra a minha pessoa, você vai estar cometendo um crime de injúria e difamação, né? Um crime de calúnia e injúria. Pessoal, isso não acontece, tá? Eu posso até ter no mesmo contexto dois tipos penais, é possível, mas eu não posso dizer que são sinônimos, não são a mesma coisa, são tipos penais diversos, são tipos penais diferentes, né? Então notem que a gente já vai começar falando sobre honra. O que é honra, tá? Como estabelecer logo o que é honra para a gente começar a analisar os tipos penais. Então vou jogar na tela para você e a gente já vai estabelecer aqui, tá? Pessoal, quando se fala em honra, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que nós estamos falando da honra daquela pessoa, o decoro, a dignidade, a moral, né, daquela pessoa. Essa honra, ela pode ser objetiva, tá? Pode ser objetiva e pode ser também subjetiva. Trocando em miúdos, a honra objetiva é o que as pessoas pensam de você. É como as pessoas te enxergam, né? Diante desse contexto, diante da sua situação social, de tudo que se tem de informação sobre sua pessoa, sobre seu trabalho, né? Como as pessoas te enxergam, tá certo? Já a honra subjetiva é o que você pensa de você mesmo. Vejam, os crimes que protegem, que tutelam a honra objetiva é a calúnia e a difamação, tá? Já a injúria vai proteger a sua honra subjetiva, que é aquilo que você pensa de você mesmo. Então vejam, se você, tá, numa situação hipotética, tá, diz alguém, um exemplo, você, né, fulano, um exemplo, né? Você, fulano, é burro. Você é burro. Tá? Um exemplo hipotético. Estão vendo aqui minha grande dificuldade de escrever com esse mouse aqui, né? Mas vamos lá. Você, fulaninho, é burro. Fulaninho é burro. Você é burro, tá? Um exemplo hipotético, tá? Claro, a gente vai brincar aqui, vai dar vários exemplos para que a gente possa entender. Vejam, quando eu digo Madison é burro, isso está agredindo a honra subjetiva ou a honra objetiva? É o que as pessoas pensam dele ou é o que ele pensa dele mesmo? Ora, se eu estou direcionando a agressão verbal diretamente para Madison, né, notem que Madison, né, vai ter uma humilhação, uma quebra do decoro, da honra, do que ele pensa sobre ele mesmo, tá? Quando isso acontece, nós teremos o crime de injúria. O crime de injúria. Tá certo, pessoal? Nós teremos o crime de injúria. Ô, Matson, e como seria um crime de calúnia, tá? Para a gente exemplificar. Veja, no crime de calúnia, eu vou imputar um fato criminoso, tá? Um fato criminoso a uma pessoa, sabendo que aquele fato é falso. Vou imputar falsamente um fato criminoso àquela pessoa, tá? O problema da calúnia é que você não pode confundi-la com a difamação. Como assim, Matos? Veja, na calúnia, o que vai acontecer é o seguinte. Na calúnia, o agente vai imputar um fato. Então, se eu disser assim, Paulo, um exemplo, tá? Paulo é ladrão. Paulo é ladrão. Notem, eu estou
imputando um fato criminoso ou eu estou simplesmente chamando Paulo de ladrão? Se ligou? Então, notem, se eu estou simplesmente chamando Paulo de ladrão, agredindo sua honra, dizendo que ele pratica, né, que ele é uma pessoa que pratica furtos, mas não estou imputando o fato certo, definido como crime, eu não terei o crime de calúnia. Notem que eu não estou imputando o fato. É diferente de eu dizer assim, Paulo, no dia 15 de fevereiro, subtraiu, mediante violência ou grave ameaça, um celular de um transeunte. Alguém que ia passando, ele foi lá e subtraiu esse celular. Quando isso acontece, eu estou imputando um fato determinado. E a imputação desse fato determinado seja no crime de calúnia, tá certo? Ô, Matsu, nesse caso que você falou que Paulo é ladrão, já que não é calúnia, qual o crime? É difamação ou injúria? Notem, pessoal, o que eu tenho aqui é uma injúria. Injúria, tá? Eu terei aqui uma injúria. É claro que a gente vai avaliar, vai analisar isso com muita calma, cada um dos tipos penais. Mas outra coisa que eu quero que você entenda é que na difamação eu vou imputar um fato ofensivo à honra, mas ofensivo à honra objetiva. E esse fato não é um fato criminoso. Não é um fato criminoso. Ô, Matos, vem cá. Não é um fato criminoso, por quê? Porque se for um fato criminoso que você está imputando, nós teremos uma calúnia, tá certo? Porém, esse tipo penal da difamação, você vai imputar um fato que é ofensivo à honra daquela pessoa. Por exemplo, né? Por exemplo, eu chego para meu amigo Pirulito e digo, Pirulito, ó, né? Tua mulher está te traindo. Tua mulher está te traindo, tá certo? Veja, eu estou imputando um fato ofensivo à honra, tá? Um fato ofensivo à honra dele, tá certo? Porém, esse fato ofensivo não é crime. Veja, mesmo que seja verdade, mesmo que a esposa de Pirulito esteja traindo ele, ou eu saia espalhando, dizendo para todo mundo que Pirulito trai a esposa, notem que eu não estou imputando um fato criminoso. Aquele fato em si não é criminoso. Mesmo que seja verdade, estaremos diante de uma difamação, tá certo? Claro que nós vamos avaliar esses tipos penais com mais calma, com mais tranquilidade, cada um das suas peculiaridades. Tranquilo? Então vamos lá, próximo slide, vamos falar um pouco sobre o crime de calúnia, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente, os requisitos e, é claro, eu queria te mostrar, antes de tudo, o texto legal, né? Então vamos lá. Quando a gente fala no texto legal, está aqui o artigo 138, que fala o seguinte: caluniar alguém, tá? Deixa eu botar essa telinha aqui, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, é aquilo que nós tínhamos falado, né? Primeiro ponto, você vai imputar falsamente, tá? Vou imputar falsamente o quê? Um fato definido como crime, um fato criminoso. Qual a pena, Matsu? Detenção de 6 meses a 2 anos. Aí você olha para mim e diz, oxê, vai para o juizado? Vai. É um tipo penal, é uma infração penal de menor potencial ofensivo e vai ser julgado com todas as medidas despenalizadoras do artigo 99, inclusive com a competência lá do juizado especial criminal, tá certo? Primeira coisa, artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Vem para cá que eu tenho uma observação interessante para você. O requisito, ou os requisitos que eu vou elencar aqui, é primeiro, que a imputação tem que ser de um fato criminoso. Segundo, que eu tenho que ter falsidade nessa imputação. Isso significa o quê, Madison? Veja, isso significa dizer que eu tenho que saber, tá? Eu tenho que saber que aquele crime que aquela situação é falsa, ou ao menos dever saber. Ou seja, eu tenho que ter o que chamamos carinhosamente de dolo eventual, tá? No caput, nós teremos a possibilidade de se ter dolo eventual, tá? Tá lá no caput, deixa eu colocar aqui na tela para você, ó. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Aqui no 138 vai caber o dolo, tá? O dolo direto
tá? O dolo direto de primeiro grau. E vai caber também o dolo indireto, que nós chamamos de dolo indireto eventual, tá bom? Dolo indireto eventual. Ô, Matos, vem cá. Oi. No parágrafo primeiro, se fala em incorrer na mesma pena quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Nesse caso aqui, também vai caber dolo eventual? Não. A doutrina aqui diz o seguinte, ó. Nesse caso do parágrafo primeiro, vai caber somente dolo direto, porque aqui eu tenho que saber que é falso. Lá em cima, eu preciso apenas imputar falsamente. Muitas vezes, a gente não tem certeza daquela situação, né? Deve saber, às vezes até deveria saber que é falsa aquela imputação, mas mesmo assim acaba fazendo-a em relação àquele agente. Quando isso acontece, nós estamos diante ainda do crime de calúnia, tá? Do crime de calúnia. Beleza, Matos. Então, eu tenho que ter falsidade da imputação, né? Tá aqui. Imputação de fato criminoso e, é claro, eu preciso ter o elemento subjetivo, esse elemento subjetivo doloso, o animus caluniandi, ou seja, pessoal da Metropolitana se liga que isso aqui é assunto caveira, pessoal, né? Matos, tu não sabe desenhar aí, né? Mas quando é para fazer a caveira é ligeirinho, a caveira eu sei, né? Então vamos lá, ó, aqui o elemento subjetivo é doloso, animus caluniandi. Eu posso ter dolo direto ou dolo eventual, como eu já falei. Madison, vem cá. E quando o fato realmente existiu, o fato criminoso realmente existiu, mas a autoria é desconhecida? Por exemplo, um exemplo hipotético. Alguém matou uma pessoa. Tá lá, homicídio, né? Você veio ver quem é que tinha morrido e tal, aí você olhou, mas rapaz, quem matou aqui foi Beltrano de tal, sei lá, foi Pirulito. Pirulito matou essa pessoa. Você sabe que Pirulito está em casa, que Pirulito não participou disso, mas você imputou falsamente a autoria àquela pessoa. Pessoal, quando isso acontece, mesmo o fato criminoso tendo existido, mesmo o fato criminoso realmente tendo acontecido, nós temos sim a consumação do crime de calúnia, tá? Notem que seja quando a autoria é desconhecida, seja quando o próprio fato sequer existiu, nós teremos o crime de calúnia. Beleza? Outra coisa, eu imputei uma infração penal, tá? Mas a infração penal que eu imputei não foi um crime, foi uma contravenção penal, tá? Pessoal, se lembra, nós temos uma lei de contravenção penal, tá? Vamos recordar, porque recordar é viver. Na lei de contravenções penais, nós temos infrações de menor potencial ofensivo. Em regra, mais, né, na pior das hipóteses, com a punição de prisão simples. Tá? Por exemplo, nós temos aí a contravenção de vias de fato, nós temos aí a contravenção de jogo do bicho, nós temos inúmeras contravenções. Tá? Mas vejam, quando se fala em imputar fato criminoso, o código lá no artigo 138, né? Inclusive diz o seguinte, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Como se fala em crime, em homenagem ao princípio da legalidade, quando se tem uma contravenção, nós não podemos falar em calúnia. Aqui o que teremos será uma difamação. Então se liga nisso, tá? Exemplo, eu digo para você, Pirulito é uma das pessoas que abastece o jogo do bicho todos os dias, né? Ele financia o jogo do bicho todos os dias, tá? Então notem que Pirulito faz parte daquele jogo do bicho. No Brasil, isso é contravenção penal. Se é contravenção, eu não pratico calúnia, eu pratico difamação. Tá bom, pessoal? Então se liga nisso para você não errar essa questãozinha de concurso, essa questãozinha da tua prova. Beleza? Outra coisa. Madison, e quando eu acredito, em razão das circunstâncias, que aquela pessoa realmente praticou o crime, eu pratico calúnia? Não. Aqui eu tenho um caso bem interessante para contar para você. Uma vez eu atuei num processo em que um pai, ele desconfiava de que
o atual marido da sua ex-mulher teria praticado um crime contra o seu filho, né? E aí eu lembro que na audiência, né, aconteceu uma audiência preliminar, e na audiência preliminar, naquela audiência que foi ali realizada, eu lembro que a outra parte dizia o seguinte: quando isso tudo acabar, eu vou processar você, inclusive ele disse assim, vou processar você por calúnia, injúria e difamação, né? Como eu falei no início, o pessoal acaba achando que é sinônimo, que é tudo igual. Não. Primeiro, aí eu expliquei, a gente teve que explicar para ele, primeiro, o senhor não pode processar ele porque ele acreditava que realmente tinha acontecido um crime e que o senhor era o autor. Ele não imputou falsamente ao senhor essa conduta. Na verdade, ele desconfia, ele acredita que o senhor é o autor dessa conduta. E é para isso que serve o processo, para esclarecer. Então, notem, se o agente acredita que aquela pessoa realmente praticou a conduta criminosa, tá? Ele não pratica calúnia em razão da excludente do erro de tipo, né? Ele acredita que aquela pessoa realmente praticou a conduta. Então, ele não está imputando falsamente. Lembre-se, no erro de tipo, eu não tenho consciência da conduta praticada. Eu sei que é crime imputar falsamente um crime a alguém, tá? Mas na minha concepção, dentro daquele contexto fático, eu não sei que estou fazendo isso. Erro de tipo, esse erro de tipo seria essencial. Erro de tipo essencial. Tranquilo? Beleza, Matos? E agora? Agora vamos falar aqui sobre a questão do fato. Lembra que eu falei sobre o fato? O fato tem que ser um fato determinado. Então, veja, não basta dizer que o agente simplesmente furtou. Eu tenho que dizer qual o fato, quando aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, tá? Então, eu tenho que estabelecer um fato determinado. Madison sempre furta as coisas. Madison é um ladrão, tá? Eu não tenho, nesse caso aí, um crime de calúnia. Madison, no dia tal, normalmente a FGV coloca assim, né? Madison, numa sexta-feira, foi à casa da sua namorada e subtraiu R$300. Aí, nesse caso, eu teria realmente um fato determinado sendo imputado. Tranquilo? Outra coisa, o crime de calúnia é um crime formal. Isso significa o quê, Madison? Que ele se consuma de maneira antecipada. Então, não há necessidade da honra objetiva da vítima realmente ser lesionada. Basta, e aí entra o momento consumativo, tá? Deixa eu até colocar aqui, que eu não coloquei para você. A consumação se dá quando, Madison? Quando o terceiro toma conhecimento, né? Então, a consumação se dá quando o terceiro toma conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento daquela ofensa à honra da vítima. Tranquilo? Então, quando o terceiro toma conhecimento, já há consumação, independente da honra ter sido lesionada ou não. Madison, oi. Existe a possibilidade, né? Pessoa física, né? Qualquer pessoa pode ser vítima aí, no sujeito passivo, qualquer pessoa pode ser vítima desse crime. A minha pergunta é além. Existe possibilidade de uma pessoa jurídica ser vítima desse tipo penal? Vamos lá, veja só. Aqui é importante você lembrar que as pessoas jurídicas só podem praticar um tipo de crime no nosso ordenamento jurídico. E qual seria? Crimes ambientais, tá? Então, boa parte da doutrina vai dizer que seria possível, desde que o crime imputado, né, já que se trata de honra objetiva, seja um crime ambiental. Então, se você imputar um crime ambiental a uma pessoa jurídica, tá? Há a possibilidade dessa pessoa jurídica, aliás, dessa pessoa jurídica ser vítima desse crime ambiental. Você diz, a pessoa jurídica tal, né, praticou um crime ambiental derrubando várias árvores, blá, blá, blá. Pronto. Nesse caso aí eu teria um crime de calúnia, tendo como sujeito passivo aí uma pessoa jurídica. No parágrafo 1º, né, nós falamos já, eu tenho a possibilidade do dolo eventual, tá? Aliás, no parágrafo 1º não. Deixa eu voltar aqui, né? Olha aí, a pegadinha do estagiário.
Ó, aqui eu tenho possibilidade de dolo eventual, tá? E de dolo direto. Já no parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou a divulga. Então, notem, aqui eu só posso ter, né, o dolo direto, tá? Aqui é erro do estagiário, né? A gente sempre sabe que o estagiário às vezes erra. Então, aqui, risca aí, teria o dolo direto, tá bom? O dolo direto. O dolo eventual, a possibilidade no caput. Preservação da memória. O que é isso, Matos? Vamos voltar lá, vamos dar uma olhadinha no texto. Ó, o parágrafo 2º fala que é punível a calúnia contra os mortos. Madison, por que é punível? Se estamos ainda analisando os crimes contra a pessoa e a pessoa morta, em tese, ela não é mais para o direito penal considerada pessoa, né? Porque ela não goza mais da vida. Interessante isso. Vejam, aqui o que se vai proteger é nada mais, nada menos do que a preservação da memória. E onde fica a preservação dessa memória? Onde estão essas lembranças? Ora, na mente dos parentes. Então, aqui a gente tenta proteger essa memória da pessoa morta, tá? Então, há a possibilidade, sim, dessa pessoa ser vítima, aliás, desses familiares, né? Serem vítima do crime de calúnia contra os mortos, tá? Ô, Matos, vem cá. E essa exceção de notoriedade, o que é isso? Veja, existem algumas situações em que todo mundo, né, afirma e diz categoricamente que determinada pessoa praticou uma conduta criminosa. Vou exemplificar aqui sem entrar em partido e sem ser partidário de forma alguma. Vocês sabem que eu nem gosto muito de política, mas tudo bem, né? Só para a gente exemplificar. Veja, é notório, todo mundo sabe, né, que várias pessoas foram processadas nos últimos anos, vários políticos foram processados. Então, imagine, né, por exemplo, nós temos vou pegar o Lula, né? O Lula foi processado, foi condenado e tal, aquela coisa toda. Imagine que alguém, né, diga para outra pessoa dizendo, ó, rapaz, Lula subtraiu no dia tal o dinheiro tal, né? Bicho, isso aqui é notório, todo mundo já viu isso na TV, né? Talvez nem seja verdade, mas mesmo que não seja verdade, né? Eu nem sei dizer se é ou não, né? A gente não tá lá para saber, eu nunca vi o processo, não atuei nele, mas enfim, mesmo que não seja verdade, há uma notoriedade, é uma exceção de notoriedade. Pessoal, temos aqui o que chamamos de erro de tipo também. Você acaba sendo levado a crer que tudo aquilo ali, né, que aquela situação ali que você tanto viu na mídia, né, e na sociedade por tanto tempo, é verdade. E aí você acaba falando, tá? Madison, é necessário a necessidade da presença física da vítima? Não, não tem necessidade da presença física da vítima. Até porque aqui na calúnia, a consumação vai se dar no momento em que o terceiro toma conhecimento. Então, quando o terceiro toma conhecimento, aí sim teremos, né, a consumação do crime de calúnia. Não precisa, não é necessária a presença da vítima. Ô, Matsu, me diferencia, por favor, né? Vamos finalizar aqui nesses dois tópicos o crime de calúnia. Calúnia de denunciação caluniosa. Qual a diferença entre esses dois tipos penais? Vê, primeira coisa que você precisa saber é dar uma lida no artigo 339, né? Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada no 339 para que você possa marcar um diferencial. Então, eu vou lançar aqui na nossa tela o nosso Código Penal, tá? Tá aqui. Deixa eu só ver aqui. Nosso Código Penal, né? E vamos dar uma lida aí no nosso artigo 339 do Código Penal, que fala sobre denunciação caluniosa. Ó, lá no artigo 339, que fala sobre esse tema, deixa eu só colocar aqui para todo mundo ver aí a telinha, né? Dar uma lida comigo. Pronto. O 339 diz o seguinte: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil de ação de probidade administrativa contra alguém
imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pessoal, quando você pega o tipo penal do artigo 138, tá? Quando você pega o 138, o que tem no 138 é o seguinte, né? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Vejam, nos dois tipos penais, no 138 e no 339, nós temos duas situações em que é imputado a alguém fato definido como crime. Mas temos dois tipos penais diferentes, tá? Então, não foi à toa que o legislador colocou aí dois tipos penais falando de forma semelhante sobre o mesmo fato, sobre o mesmo tema. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, vamos lá. Ó, no crime de calúnia, eu vou imputar falsamente um fato definido como crime. Beleza. E esse fato é um fato determinado, tranquilo. Só que lá no 339 eu tenho um que é mais. Além de direcionar e dizer que foi aquele camarada que praticou a conduta criminosa no dia tal, eu vou dar início a procedimento de investigação, seja policial, seja administrativo, seja procedimento administrativo também, tá? Então notem que lá eu vou dar início a um procedimento, certo? Então no 339 eu tenho um crime contra a administração da justiça. No 138 eu tenho um crime contra a honra. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a diferença, essa é a peculiaridade entre os tipos penais do 138 e do 339 do nosso Código Penal. Belezinha? Vamos adiante, que aí eu quero falar para vocês sobre a imunidade do advogado, que está previsto no artigo 142 do nosso Código Penal, inciso 1º. Por que você está falando desse tipo penal já aqui, Madison? Vou te explicar por quê. Se liga aí. Quando a gente chegar no 142, né, que são as disposições comuns, né, dos crimes contra a honra, vocês vão perceber que em relação à difamação e à injúria, aliás, deixa eu já colocar aqui para você, deixa eu caminhar aqui nos artigos, né, só para você se situar. Ó, as penas combinadas neste... desculpa, ali, 142. Não constituem injúria ou difamação, tá? Não constituem injúria ou difamação punível. O quê? A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Deixa eu dar uma pausazinha aqui para a gente voltar para eu te falar algumas coisas. Primeiro, o advogado em juízo, né? Desenvolvendo sua atividade, né, da advocacia, ele tem imunidade. Madison, essa imunidade é absoluta? Não, essa imunidade é relativa. Tá, Madison, e essa imunidade começa onde? No momento que ele entra dentro do fórum? Não, essa imunidade começa no momento em que ele começa a exercer, a praticar aquele ato judicial, a praticar aquele ato da advocacia. Ou seja, ele vai fazer uma audiência, começa quando, né, se inicia aquela audiência. Então, essa imunidade é relativa, é somente inerente aos seus atos como advogado, aos seus atos da sua atividade profissional. Tranquilo? Então, veja, a partir desse momento ele tem imunidade. Imunidade em razão de quê? Imunidade em razão da causa, né? Desenvolvendo o seu trabalho, realizando a defesa do seu constituinte. Só que o artigo 141, inciso 1º, só fala de injúria e difamação. E a grande questão é, e quando for uma calúnia? Por exemplo, imagine que o advogado ele está, né, exercendo o seu mistério, trabalhando no tribunal do júri. Eu faço júri e aí a gente sabe como é que funciona isso. Então você está lá no tribunal do júri, exercendo sua atividade profissional, e aí o teu cliente diz, doutor, o negócio é o seguinte, eu não vou confessar. Eu vou apontar o outro acusado como a pessoa que praticou a conduta criminosa, certo? Você, advogado, olhando essa situação, pensa, mas as provas demonstram todas que foi você, né? Mesmo assim, você não vai confessar? Não. Vou ficar em silêncio e só vou dizer que foi ele. Veja, o advogado, né, ele não pode apontar para o seu próprio cliente e dizer assim, foi ele que praticou, né? O advogado não pode fazer isso, ele tem que defender.
aquele seu cliente. Às vezes ele até vai divergir da tese defensiva, tá? Mas ele precisa defendê-lo, senão, sob pena do próprio juiz declarar o réu indefeso. Mas notem, eu vou defender ele fazendo o quê? Apontando outra pessoa, dizendo foi ele, não foi o meu cliente. E a questão é, quando eu imputo um fato determinado, a minha grande questão é essa, a determinada pessoa. E mesmo na minha concepção, tendo na mente, eu acho que não foi ele não, tá? Eu não responderia pelo crime de calúnia não, né? Minha grande questão é essa, tá? Eu estou em juízo. Mas o Código Penal, e aí eu vou jogar na tela para você, o Código Penal, tá aqui, ó, só desobriga, só, né, me dá imunidade em relação ao crime de injúria ou difamação, tá? O grande problema é esse. Só que aí isso chegou aos tribunais superiores. E aí o que é que aconteceu, Madison? Vamos analisar, tá? Vou jogar na tela para você uma decisão do STJ falando sobre esse tema. Tá aqui na nossa tela. Deixa eu colocar aqui. Decisão do STJ. Né? Vamos lá. Reclamação, turma recursal. Aqui, ó. Processo penal, crime de calúnia. Advogado no exercício de suas funções. Rejeição da queixa-crime por não estar configurado ânimos caluniando. Decisão mantida em grau de apelação, obrigatoriedade da intenção de ofender para a configuração do elemento subjetivo do tipo, pedido improcedente. Embora a imunidade do advogado no exercício de suas funções incida somente sobre os delitos de injúria e difamação, para a configuração de quaisquer das figuras típicas dos crimes de honra, faz-se necessária a intenção de ofender o bem jurídico tutelado, o que não se afigura ter ocorrido na hipótese ora examinada. As instâncias ordinárias decidiram corretamente pela rejeição da inicial acusatória sob o fundamento de não vislumbrarem na espécie o elemento subjetivo do tipo penal. Ausente a intenção de ofender a honra do reclamante, não configura crime de calúnia a manifestação da advogada em juízo para defender sua cliente, ex-esposa daquele em processo perante a vara de família. Então, notem, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Notem que os tribunais superiores entendem que se não há a intenção, o elemento subjetivo de caluniar, né, de trazer uma ofensa àquela pessoa, e quando há, na verdade, o elemento subjetivo, o dolo, de defender apenas o seu cliente, não há que se falar no tipo penal de calúnia. Tranquilo? Então, essas são as observações que nós teríamos em relação ao artigo 138. Tranquilo, pessoal? Vamos mais para frente analisar agora o parágrafo 3º. Vamos lá. Deixa eu só jogar na tela para que você possa ver. Beleza. 138, parágrafo 3º. Exceção da verdade. Veja, o tipo penal da calúnia e o tipo penal da difamação somente em relação aos crimes praticados contra o funcionário público no exercício das funções vão ter a possibilidade da exceção da verdade. O que é isso, Madison? Exceção da verdade é você imputar aquele fato criminoso a alguém, tá? E aí está sendo processado por calúnia. Mas você diz, beleza, eu imputei, né? Você está dizendo que é falso, mas não é não. Na verdade, isso é verdade, tá? E aí eu provo. É o que a gente chama de exceção da verdade. Só que a exceção da verdade vai ser admitida salvo. E aí eu tenho 3 situações em que não vai ser admitida a exceção da verdade. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, tá? Essa situação aqui tem uma discussão na doutrina dizendo que a defesa tem que se valer de todas as ferramentas, de todas as armas que tem para defender o acusado, tá? Mas isso está no texto legal e aí é algo que nós temos que levar em consideração. A outra situação é se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. E o que é que diz o inciso 1º do artigo 141, Matos? Vou dizer para você agora. Primeiro, contra o presidente da República ou contra o chefe do governo estrangeiro. Então, para essas pessoas não vai ter exceção da verdade em razão do cargo que essas pessoas ocupam, tá certo? Terceiro, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, você está imputando um crime
entra com a exceção da verdade, porém o camarada foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, nessas três situações, a exceção da verdade não poderá ser intentada, tá certo, pessoal? Do crime de calúnia, vamos parando por aqui. Vamos agora para o crime do artigo 139, artigo que fala sobre a difamação, tá? Na difamação, nós temos alguns requisitos. Márcio, quais os requisitos da difamação? Vamos lá. Primeiro, há uma imputação de um fato. Só que agora o fato não é mais criminoso, é meramente um fato ofensivo à reputação daquele agente. Ô, Márcio, não precisa ser criminoso, não? Não. Basta ofender a reputação da vítima. Agora, é indiferente, para mim é indiferente, se é verdade ou mentira, tá? Por que, Madison? Porque, veja, sendo verdade ou sendo mentira, de todo jeito vai trazer uma ofensa à reputação da vítima. E agora, o ânimos não é mais o ânimos caluniandi, é o ânimos difamandi. Eu quero causar uma ofensa à honra, nesse caso objetiva, à reputação daquele agente. Eu posso praticá-la por dolo eventual ou dolo direto. Tranquilo, pessoal? Madison, essa difamação vai se dar de que forma? Veja, a difamação, ela pode se dar de forma escrita ou de forma oral, não tem problema nenhum. Só lembra o seguinte, quando exercemos esse verbo, né, de forma oral, quando difamamos de forma oral, o que é que vai acontecer? Na modalidade oral, não vai se caber tentativa, porque eu não consigo dividir, né, aquela ofensa em trechos. Por exemplo, eu chego para uma pessoa e digo, mas rapaz, tu não sabe. Pirulito, oxe, é corno. Só vive levando gaia, né? Estamos falando aqui numa linguagem popular, porque o pessoal no instante se identifica, né? Ó, fulaninho, meu Deus do céu, ó, todo dia chega bêbado no trabalho, rapaz. Ó, é uma coisa de louco, todo dia chega bêbado. Né? Ontem mesmo chegou bêbado, no dia 25 estava bêbado no trabalho. Notem que eu estou desempenhando essa conduta ilícita de forma oral. Eu não consigo dividi-lo em etapas. É por isso que não cabe tentativa na difamação oral. É crime formal porque assim que a pessoa, que o terceiro toma conhecimento, né, já consumou a conduta criminosa, independente de se ter realmente uma ofensa ou não à reputação daquele agente, daquela vítima. Tá? Ó, o fato contravencional imputado a determinada pessoa vai ser difamação, tá? Só lembra de uma coisa. Quando você pratica de forma oral, que eu já ia passando, né? Quando você pratica de forma oral, não admite tentativa. Através da via escrita, tá? Cabe tentativa. Madison, e como é que a vítima vai saber que ia chegar para ela ou para outra pessoa, né? Uma difamação por via escrita. Né? Pessoal, esse exemplo aqui é mais um exemplo acadêmico para a gente saber que existe a possibilidade. Mas na prática é difícil demais isso acontecer. Tá? É muito difícil. Geralmente se consuma. Por exemplo, eu atuei num processo em que era uma difamação que foi veiculada num jornal. É um jornal de sindicato. Né? E aí teve uma difamação lá que foi veiculada nesse jornal. Ora, ou consumo ou não, meu amigo. Né? Você não vai ficar no campo das tentativas. Já acabou, o jornal saiu, pronto. Alguém tomou conhecimento, já era. Consumou o crime de difamação. Tá? Então você já sabe, é crime formal, sem problema algum. O sujeito passivo pode ser pessoa jurídica sem problema algum, tá? Sem problema algum, tá certo? A presença física do ofendido é necessária, Matos? Não é necessário. Por quê? Porque a consumação se dá no momento em que o terceiro toma conhecimento, tá? A consumação aqui se dá no momento em que o terceiro toma conhecimento. A diferença entre a difamação e a injúria, a gente já falou, mas eu vou repetir para você. Na injúria,
eu terei uma ofensa à honra subjetiva do agente, né? Ao que ele pensa dele mesmo, tá certo? Então, veja, por exemplo, né? Eu chego para uma terceira pessoa e digo, ó, Pirulito todo dia chega embriagado no trabalho. É uma coisa que não existe, né? Pirulito é uma pessoa que não se pode confiar. Ontem, Pirulito chegou embriagado. Só trabalha embriagado. Difamação, tá? Agora, eu chego para Pirulito e digo, Pirulito, tu é um bebo, rapaz. Né? Tu é um alcoólatra, uma pessoa que não se confia. Injúria, tá? Então, notem que, a depender do fato que é imputado, eu tenho difamação. Se a ofensa é direcionada diretamente àquela vítima, tá? E eu não imputo um fato e sim uma ofensa direta, eu tenho uma injúria, tá bom? Madson, e a imunidade relativa ao advogado? A imunidade nós já falamos, né? Então você já sabe que na injúria e na difamação o advogado tem imunidade relativa, o que é muito bacana, porque ele pode trabalhar e atuar sem se preocupar. Tá certo, pessoal? Uma pergunta que às vezes os alunos me fazem em sala de aula. Madson, vem cá. E se o advogado xingar outro advogado, né? Xingar outro advogado dentro da sala de audiência ou até mesmo fora dela, ele tem imunidade? Calma, pessoal. Não é porque está dentro do fórum que o advogado está ali, né, com a sua imunidade. Ele não é, por exemplo, um embaixador, né? É muito bom, né? O pessoal que tem imunidade diplomática, aquela coisa toda. Não, o advogado tem imunidade só para exercer seu trabalho, tá? Então, notem, se o advogado fora da sala de audiência, dentro do fórum, xinga outro advogado, ele pratica o crime. Tá? Nesse caso seria injúria, né? Um xingamento, alguma coisa em relação à honra subjetiva daquele agente. Se ele pratica uma conduta dentro da sala de audiência, antes mesmo de começar a audiência, nós teremos uma injúria também, uma injúria, uma difamação, a depender da situação. Agora, se na discussão da causa, né, ele acaba se excedendo e não é um excesso muito grave, nós podemos estar dentro dessa imunidade, tá? Então, assim, não é porque o advogado tem imunidade relativa que ele pode abusar desse benefício, dessa imunidade que ele desempenha ou que ele tem, tá certo? Na verdade, ele deve usar essa imunidade para desempenhar o seu papel, o seu trabalho, né, enquanto defensor. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Difamação, passamos para o tipo penal de injúria. Veja, no tipo penal de injúria, lá no artigo 140, que está aqui, né? Está aqui, olha aqui, deixa eu só mostrar aqui para você. Pronto. Aqui no artigo 140, o que é que acontece, Madison? Aqui no 140 eu tenho o verbo injuriar. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pessoal, esse tipo penal aqui, nós vamos ter uma lesão, né? Agora, a honra subjetiva, tá? Notem que a pena será a menor das penas. Eu tenho pena de 1 a 6 meses. Porém, esse tipo penal, em determinadas circunstâncias que nós vamos analisar já já, aqui, ó, parágrafo 2º, tá? Parágrafo 3º, ele pode ter uma das penas, a pena mais alta, inclusive, dos crimes contra a honra, quando dentro dessas circunstâncias, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a pena. Segunda coisa, o que significa dignidade e o que significa decoro. Já que o próprio Código Penal diferenciou, né? Então não existem palavras em vão no nosso texto legal. Então cada palavra tem um significado e tem uma necessidade de ali estar, tá? Então vamos voltar aqui, porque a dignidade, ela significa o sentimento que o indivíduo tem do seu próprio valor social e moral. É o que ele pensa do seu valor social e moral. Já o decoro é a sua respeitabilidade, é a qualidade de ordem física e social que faz com que as outras pessoas o respeitem, tá? Quando se agride, seja a dignidade, seja o decoro, estamos diante da injúria. Além disso, no crime de injúria, eu posso ter, ou eu terei, na verdade,
imputação de atributos pejorativos à pessoa do agente. Madison, o que é uma imputação de atributos pejorativos? São atributos que diminuem, né, que agridem a dignidade ou decoro. Quais as formas de executar esse tipo penal? Veja, eu posso executar esse tipo penal, e aí o professor Nelson Hungria falava muito disso, né? E tem um texto nos seus livros falando sobre isso, que é inigualável. O próprio professor Rogério Greco cita isso, ele diz, ó, não tem como a gente igualar, porque ele dá exemplos muito bons, né? Mas assim, ele dá várias possibilidades de prática da conduta criminosa nesse tipo penal. Ele diz, ó, eu posso praticar injúria através de uma palavra, seja oral, seja escrita, através de uma palavra impressa, de um desenho, de imagem, de caricatura, de pintura, de gestos. Existem várias possibilidades de se praticar uma injúria aqui, tá? Que inclusive aqui eu deixei sem acento, né? Olha lá, tá, tem um acentinho aqui, beleza? Mato, qual o momento em que a injúria se consuma? Eu coloquei aqui, o momento consumativo é o momento em que a vítima toma conhecimento. Madison, oi. Agora, é necessário a presença da vítima? Porque, veja, tu está dizendo para mim que a vítima precisa tomar conhecimento. Nesse caso, então, seria necessário a presença dela, né? Não, a presença dela é prescindível. Por que, Madison? Porque, veja, eu posso praticar através de um escrito. Eu posso enviar a injúria para a vítima, tá? Então, ela não precisa estar presente. Tranquilo? Outra coisa importante, esse crime também é um crime formal, tá? Então, isso significa dizer que ele se consuma independente dessa lesão realmente ter agredido a dignidade ou o decoro. Então, basta que você vá lá, né? E pratique aquela conduta e a vítima tome conhecimento, é claro, que eu tenho a consumação. Então, a consumação se dá no momento em que a vítima toma conhecimento daquela ofensa, tá certo? Madison, oi. Eu tenho duas situações aqui que, inclusive, eu já falei para vocês, né? Olha lá. Você é bicheiro, tá? Pirulito sustenta o jogo do bicho desde março de 2019. Então, eu chego para determinada pessoa e digo, ó, Pirulito, rapaz, desde 2019 que ele sustenta o jogo do bicho, né? Desde março de 2019 que ele sustenta o jogo do bicho. Nesse caso aqui, eu teria uma difamação. Por que, Madison? Porque eu estou imputando o fato ofensivo à honra objetiva. Então, aqui teria uma difamação. Agora, se eu digo, Pirulito, você é bicheiro, eu estou praticando uma injúria, tá? Aqui eu estaria praticando uma injúria. Matos, vem cá. A diferença tu já traçou, tá? A diferença nós já traçamos. A imunidade relativa ao advogado nós já vimos também. E o que acontece em relação à homofobia e à transfobia? Pessoal, cuidado com isso, porque isso é muito, muito, muito novo, tá? O que acontece? O STF analisou essa situação, inclusive eu acredito que tem um texto aqui pra gente. Tem. Aqui, muito bem. Então vamos lá. O que é que o STF fez sobre a homofobia e a transfobia? Veja, o STF julgou e entendeu, tá? Que a homofobia já deveria ter sido criminalizada pelo nosso poder legislativo. Como não foi? O STF deu um ultimato e disse, ó, até que seja criminalizado, até que seja realizada uma modificação legislativa para tal, nós vamos enquadrar a homofobia e a transfobia na lei de racismo, a lei 7716 de 89, lá no seu artigo 20. Não houve alteração. Se você pegar lá o artigo 20, não vai ter nenhum texto legal falando sobre isso. Mas o STF entende que, nesse caso, tá, nós vamos entender como, vamos estender, né, o significado daquele artigo 20 para se aplicar a homofobia e a transfobia, de forma que essas duas situações estão agora amparadas, conforme o entendimento do STF, para a punição das pessoas que praticam essa conduta. Tá certo, pessoal? Então, essa foi uma modificação, inclusive, do ano passado, né? Aliás, foi esse ano, não, foi ano passado, né, 2019,
onde nós tivemos essa modificação, esse entendimento do STF. Tranquilo? Madison, oi. Tem aqui um tal de perdão judicial. Esse é aquele perdão judicial do artigo 107 do Código Penal. Isso. E o parágrafo 1º diz o seguinte, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Vamos lá. Primeiro, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Então, o juiz analisa isso e se ele vê que realmente o ofendido, de forma reprovável, né, não deveria ter provocado aquela situação, acabou provocando a injúria, nós teremos aí o perdão. Ou, no caso de retorção imediata, você recebeu o xingamento, né, e devolveu o xingamento, tá? Ou seja, você foi vítima de injúria e na mesma hora você praticou também uma injúria. Tá certo, pessoal? Então, nesses dois casos aqui, nós teremos perdão judicial. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Já em relação ao parágrafo 2º, nós temos o que a doutrina convencionou chamar de injúria real. O que é injúria real, Madison? É aquela injúria que vai consistir, além, né, daquela agressão verbal escrita, ela vai além um pouquinho. Eu tenho também nela violência ou vias de fato. Por exemplo, o grande exemplo da doutrina é esse, né? Um exemplo de injúria real seria um tapa no rosto, né? Que vai agredir a sua honra subjetiva, com toda certeza, né? Tem um simbolismo muito grande em relação a isso. E também, né? Querendo ou não, tá? Vai consistir em violência ou vias de fato. Tranquilo, pessoal? Então, a injúria real. Nesse caso, nós teremos detenção de 3 meses a 1 ano, a pena é um pouquinho maior. Temos aqui o que chamamos carinhosamente de qualificadora. Nós temos uma qualificadora do crime de injúria, tá bom? Outra coisa agora muito importante, que cai muito em prova, injúria preconceituosa ou injúria racial. Isso está no parágrafo 3º, esse tipo penal, tá? E vai ter pena de 1 a 3 anos. O que é que vai envolver agora, Matos? Essa injúria vai envolver informações ou elementos, né, referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, quando você injuriar alguém e dentro do contexto dessa injúria, você utilizar elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, nós teremos aí uma qualificadora do crime da injúria, tá? Essa qualificadora prevê pena de 1 a 3 anos. Até aí, tranquilo, tá? Muito simples de você entender esse tipo penal aqui. A questão é o seguinte, um caso foi julgado há um certo tempo que envolvia uma situação em que, salvo engano, eram 2 jornalistas, tá? E esses jornalistas, um jornalista cometeu um crime de injúria em relação ao outro e, salvo engano, envolvia questão de raça, tá? Envolvia questão de raça. E nós vemos, às vezes, por aí, né, nos jogos de futebol, agora está parado por conta do Covid, mas nos jogos de futebol, às vezes, acontece na Europa, acontece aqui no Brasil, algo lastimável que se faz, porém, é algo que acontece. E aí, né, o STF analisando o caso, aliás, minto eu, esse processo, quando foi julgado, quando foi analisado, teve extinta a sua punibilidade em razão da prescrição, ou seja, prescreveu, tá? Quando prescreveu, né, a pessoa, o queixoso, a pessoa que era vítima, né, que ingressou com essa ação, essa pessoa, ela saiu recorrendo, né? Salvo engano, isso chegou no STJ, tá? E aí, né, houve a condenação no STJ. O agente, o acusado, recorreu para o STF, querendo falar da prescrição e tal. Foi quando o STF analisou essa situação e disse o seguinte, como esse tipo penal trata também, é um dos tipos, né? É uma dos tipos penais que trata sobre racismo, nós vamos aplicar o mandamento constitucional em relação ao crime de racismo para a injúria racial. Notem, essa decisão não é uma decisão do pleno, é uma decisão da primeira turma do STF. Mas é uma decisão muito importante, porque pode cair em provas de concurso, pode cair na tua prova, né? E pode cair na segunda fase, eu acho pouco provável, porque na segunda fase o que se cobra é mais temas consolidados e pacíficos, tá certo?
mas na tua prova da faculdade pode cair com toda certeza, tá? Então, notem, esse tipo penal aqui de injúria racial é para a primeira turma do STF e para a sexta turma do STJ, que eu vou mostrar para vocês agora, imprescritível. Então, vamos lá. Tá aqui a decisão, né, que eu coloquei para você, jurisprudência do STJ, comprovada a republicação, blá, blá, blá. Parágrafo 2º. Nos termos da orientação jurisprudencial dessa Corte, com o advento da Lei 9459, que introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível e inafiançável e sujeito à pena de reclusão, tá? Sujeito à pena de reclusão. Então, vejam que esse é o entendimento do STJ. E aí, isso chegou ao STF, o mesmo processo, tá? E aí o STF, julgando esse recurso extraordinário, decidiu que há equiparação dos crimes de injúria racial e racismo e, por conseguinte, é imprescritível. E aí o camarada, né, foi condenado, salvo engano, nesse tipo penal. Tá certo, pessoal? Então, passamos aí do crime de injúria. Vamos finalizar aqui nas disposições comuns. Artigo 141. Isso aqui nós já vimos, né? Aliás, vimos o 142, não é isso? Mas vamos ver aqui, vamos tentar sintetizar isso aqui. Veja, eu terei aumento de pena do artigo 141 quando, Madison? Quando esses tipos penais, que a gente acabou de estudar, tá, forem cometidos contra quem? Contra o presidente ou o chefe do governo estrangeiro, em razão do cargo que desempenha. Contra funcionário público, em razão das suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Isso aqui é interessante porque o pacote anticrime, né, que recentemente entrou em vigor, ele trazia, inclusive eu coloquei aqui, ó, tá? Ele trazia a possibilidade de você ter um aumento de pena, aumentava no triplo, né? Tá aqui, ó. Veto em relação à conduta realizada nas redes sociais. Aumentava a pena no triplo caso a conduta fosse praticada, de qualquer um dos tipos penais, mediante redes sociais. Qual foi a razão do veto, Matos? Por que foi vetado pelo presidente da República? Simples, porque o presidente disse, ó, eu tenho um inciso 3º aqui que já fala sobre isso, tá? E se eu colocar essa pena para o triplo, esse crime vai sair da competência do juizado especial criminal e vamos abarrotar aí as nossas delegacias, porque ao invés de se ter um TCO, teremos um inquérito policial. E aí, meu amigo, vamos deixar de investigar casos graves para investigar, né, situações que têm pena branda, tá certo? Então, notem que foi por isso que foi vetado. Essas são as razões do veto, tá certo, pessoal? Por que, Madison? Porque o inciso 3º já abrange essa situação. Então, não há necessidade da gente colocar realmente o parágrafo 2º, tá bom? Só que o inciso 3º, ele já vai abranger, mas a pena será, o aumento, aliás, né, será de 1/3 e não do triplo, tá? Como estava prevendo lá o projeto de lei. Quando eu tiver pessoa idosa, maior de 60, ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Por que, Matson? Porque no caso de injúria nós temos uma situação qualificada lá do tipo penal de injúria. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, tá? Temos um aumento em dobro aqui, isso já estava previsto no parágrafo único, só foi modificado aí por conta do parágrafo 2º, que inclusive foi vetado. Eu já falei para vocês que a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, tá? Não constitui injúria ou difamação. A gente ainda falou da questão da calúnia. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, também não vai constituir. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever do ofício também não vai tipificar a conduta de injúria ou difamação, tá certo? E por último, para a gente fechar, parágrafo único. Nos casos do inciso 1, esse aqui, e do inciso 3, esse aqui, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Então, veja, eu
né? Sou advogado, tá? Ou faço parte da causa, né? Sou parte na causa. E aí eu precisei, né? No juízo, na discussão da causa, injuriar ou difamar alguém, né? Que fazia parte daquele processo também. Notem que eu não respondo. Mas se eu der, né, pegar aquela gravação e der publicidade àquele fato, eu respondo pelo tipo penal, tá certo? Mesma coisa no inciso terceiro, quando se fala em conceito desfavorável emitido por funcionário público em relação a determinadas situações, tá certo, pessoal? Para a gente finalizar, eu ainda tenho o 143 e o 144 e 45, tá? Muito tranquilo, vê. O 143 fala que o querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena, tá? Então, se o camarada se retratar antes da sentença, eu tenho isenção de pena. É a famosa retratação, tá? Ô, Matos, vem cá. Diga. Por que não incluiu aí a injúria? Ó, pessoal, a injúria não foi incluída aqui por um fato muito simples, né? Quando você é injuriado, normalmente você sente, né, a lesão que você... a lesão do teu bem jurídico ali, que no caso é a honra subjetiva. Então, veja, a retratação nesse caso não vai ter muito efeito, não é verdade? Nos casos em que o querelado, parágrafo único, nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meio de comunicação, a retratação tem que ser como o Madison, caso deseje o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações. É o famoso pedido de explicações em juízo, né? Você, de repente, viu uma matéria que fala do seu nome, cita você e você, rapaz, esse texto aqui parece, né, a meu entender, é uma difamação, né? E aí você pede explicações em juízo. Quem se recusa a dar as explicações, ou a critério do juiz, é claro, não dá de maneira satisfatória, acaba respondendo por essa ofensa, tá bom? Pessoal, os crimes previstos nesse capítulo, artigo 145, somente se procede mediante queixa, né? Meus alunos do direito penal, de direito penal 3, já sabem muito bem que queixa, né, não é aquilo que se faz na delegacia, tá? O que se faz na delegacia, a informação que se dá na delegacia é o que a gente chama de notícia crimes. Na verdade, o que se tem aqui é uma ação penal privada, que se procede mediante queixa. Quem é que vai proceder? O ofendido. Matos precisa de advogado? Claro, ele precisa de advogado, a não ser que ele seja advogado e vá advogar em causa própria. Mas, em regra, a vítima precisa procurar um advogado e o advogado, com a sua procuração com poderes especiais, vai ingressar com a ação que a gente chama carinhosamente de ação privada através de uma peça processual chamada queixa-crime. Tranquilo, pessoal? O 145, finalizando, diz, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, que é a injúria real, tá? Quando resulta lesão corporal. Aí a história muda, tá certo? Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministério da Justiça, no caso do inciso 1º, né, envolvendo o presidente da República ou, né, o governante o governante estrangeiro, tá? E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140. Então, notem que eu tenho ações penais privadas, 145, e eu tenho situações de ação condicionada à representação do ofendido. Tá certo, pessoal? Então, vejam, esse era o nosso tema da aula de hoje, tá? Eu vou parando por aqui. Quero agradecer aí a atenção, a paciência e a audiência. Dizer para vocês que estamos aqui à disposição. Hoje eu já vou postar esse vídeo, já vou colocar no grupo. Já vai estar disponível no grupo, né? No dia da nossa aula, nós vamos tirar algumas dúvidas e aí eu fico à disposição depois no grupo do WhatsApp para a gente
caso vocês precisem, a gente tirar algumas dúvidas. Tá certo, pessoal? Então, eu encerro por aqui. Tenham um dia excelente. Se cuidem, fiquem com Deus. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto. Um abraço, tudo de bom.